ideias e novos caminhos para o estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Olá, bem-vindos ao Pensa Rio. Eu sou Nathane Borges, jornalista e especialista de projetos na Casa Firjan. E hoje vamos discutir aqui no podcast qual é o papel das empresas na melhoria da educação no Brasil. E também entender como é possível oferecer uma formação continuada para que os colaboradores tenham condições de se profissionalizar e expandir seus conhecimentos dentro e fora das corporações. Ainda que não tenhamos hoje uma resposta única, alguns caminhos já estão nos dando pistas. É preciso aproximar, por exemplo, a academia do mercado de trabalho, testar projetos de formação em pequena escala e mostrar que a inovação não precisa necessariamente ser cara ou disruptiva. A inovação não é esse bicho de 7 cabeças. Iniciativas de baixo custo, puxada pelos próprios colaboradores, têm aumentado consideravelmente a produtividade nas empresas. Mas ninguém melhor para falar sobre esse assunto com a gente hoje do que o Pedro Vontchovsky, que é o presidente do Conselho Superior de Inovação e Competitividade da Fiesp, a nossa irmã aqui da Firjan, membro do Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, do Conselho de Administração da Embrapi, do INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e também do Conselho Diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O currículo do Pedro é grande, viu? Ele também esteve à frente do Grupo Ultra por mais de 2 décadas e é líder da Mobilização Empresarial pela Inovação, o MEI. Bom, também participa hoje dessa conversa a Júlia Zardo, gerente de ambientes de inovação da Firjan, e dando sempre o tom das nossas discussões, o curador do Pensa Rio e presidente do nosso Conselho Estratégico, José Luiz Alqueres. A quem eu passo, então, a primeira palavra. Obrigado, Nathane. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Júlia. Quando se fala em educação, a primeira ideia é pensar em escolas, pensar em universidades, porque realmente, fora o ambiente doméstico, é por onde tudo inicia. Mas no século XXI, na realidade, desde meados do século XX, ficou cada vez mais claro que aquela formação básica que a gente tinha acesso nas escolas e nas universidades, elas tinham um certo período de vida, uma certa, vamos chamar, ela ia se desgastando, ia, ao longo do tempo, perdendo, e as empresas foram criando mecanismos próprios, ou mesmo mecanismos coletivos, através das suas associações, para o treinamento contínuo, sejam as associações mais oficializadas, como o Sistema S, no caso brasileiro, em que cuidou muito da formação em profissões diferentes, ligadas à indústria, ligadas ao comércio, ou lá o que seja, como as empresas, através dos seus departamentos de treinamento, que cada vez mais ampliavam os cursos fornecidos, inicialmente muito focados nas suas necessidades específicas, para as tarefas cumpridas pelos empregados dentro da empresa, mas com o tempo também oferecendo alguns cursos para o crescimento da pessoa como indivíduo, como membro da sociedade, entendendo que o bom trabalhador é um bom cidadão, é uma pessoa que preocupa-se com temas locais e nacionais, e tudo mais. O nosso convidado, ele teve no tocante à compreensão, à vivência, e eu diria mesmo a divulgação desses conceitos, um papel muito grande. Hoje, esses conceitos fazem parte, vamos chamar, daquele ideário de coisas desejáveis da ESG, e que eu muito sumariamente diria que, aí pela década de 50 do século XX, uma empresa com responsabilidade social era aquela que tinha lá umas iniciativas de filantropia, patrocinava um colégio na Vila dos Trabalhadores, uma coisa assim.
Já pelos 20 ou 30 anos depois, essa empresa já tinha umas preocupações maiores. Mas realmente, no século XXI, a gente elenca talvez 30 dimensões de responsabilidades no plano social, como preocupação com a diversidade, como preocupação com a promoção da inovação, da criatividade, da cultura, do apoio à vida no sentido amplo da comunidade e muito mais. Ou seja, as demandas sobre as empresas cresceram muito e eu acho que tenderão a crescer, porque a empresa, de tudo que o homem inventou, de todas as organizações, partidos políticos, instituições políticas, a empresa é aquela que, por ter seu objetivo claro, a perspectiva de lucro, a sustentabilidade no tempo, se ela tiver esse tipo de consciência mais ampla que estamos falando, é quem vai conseguir produzir essa guinada do mundo em direção a um mundo mais sustentável, a um mundo, vamos chamar, mais amigável para a espécie humana, coisa que hoje todo mundo se preocupa. Então, eu acredito que sairá mais de uma concertação mundial das empresas do que de umas COP30 feitas por governos de os mais variados países, cuja pauta sempre será muito divergente pelo próprio estágio de desenvolvimento que cada um está, sairá mais das empresas se entenderem um comércio mais verde, uma maior preocupação com o ambiente, uma produção mais sustentável, um maior respeito à qualidade de vida, e, com isso, produzir um mundo maior do futuro. O Pedro tem escrito muito sobre isso. E, mais do que escrito, tem patrocinado pelas suas atividades profissionais e, como ficou claro no currículo dele, pela sua participação voluntária numa série de entidades e conselhos superiores que orientam isso. Então, eu queria parar por aqui, Pedro, e pedir que talvez a gente começasse com um pequeno depoimento seu sobre essa trajetória do profissional competente de engenharia química, aquela pessoa que mistura dois tubos de ensaio e consegue uma coisa, para essa amplitude que a sua vida ganhou, para essa inserção nas maiores dimensões da vida em sociedade e preocupação com o futuro. Como é que foi essa vida, Pedro? Obrigado, Alqueres, Natani, Júlia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é obrigação de todo cidadão consciente participar da sociedade e além da sua vida empresarial stricto sensu. E é o que eu fiz desde os tempos acadêmicos, onde eu participei de entidades estudantis, assumi presidência de órgãos de representação de estudantes, e me dediquei durante algum tempo à área de engenharia química, presidi a Associação Brasileira de Engenharia Química, por exemplo, e ao longo do tempo fui também participando das entidades associativas, no caso da indústria química da Biquim, e depois me voltando mais para a questão de ciência, tecnologia e inovação. Eu iniciei uma carreira mais técnica, como de hábito, que depois evoluiu para uma carreira gerencial e de direção, né, ao longo do tempo. Mas essa preocupação com a inovação, esse entendimento de que o futuro das empresas depende de se adaptar a um mercado mutante, a um consumidor cada vez mais exigente, se antecipar às demandas de mercado, perseguir redução de custos via melhoria dos processos produtivos e, portanto, também inovação. Esse caminho acabou me levando me levou a me aproximar muito da academia e da atividade de ciência, tecnologia e inovação. Vamos dizer, eu acho que a responsabilidade social do empresário inclui esse tipo de participação
de ajudar a comunidade e de se prestar a colaborar na construção desse esforço coletivo. Em particular, né, a atividade de educação, talvez a gente possa tratar um pouco aqui, né? Eu tenho muito a comentar sobre qual deve ser o papel e a atividade da empresa na educação continuada de dos seus colaboradores. Mas a responsabilidade primeira da atualização da educação continuada é do indivíduo, é da pessoa, é do técnico, é do profissional. É ele que, durante todo o tempo, tem que se preocupar em trabalhar cada vez melhor, em ser mais útil, mais eficiente, mais produtivo, em ser inovador. E isso exige uma educação continuada, a qual a empresa deve dar suporte. Mas a iniciativa primeira, a motivação primeira, deve ser da própria pessoa. E eu acho que hoje os próprios cursos universitários, cada vez mais ensinam, os próprios cursos técnicos, de que essa educação formal é apenas o início de um longo e infindável processo de aprendizado. Eu acho que esse amor ao conhecimento, ao amor ao conhecer mais, que no fundo reproduz a trajetória do ser humano na história, né? A trajetória de realmente é um impulso metafísico, uma curiosidade de compreender melhor não só a si mesmo, mas o seu papel no mundo e as suas relações com tudo que o cerca, especialmente com tudo que possa lhe trazer conforto, possa trazer uma qualidade de vida maior, que por tudo que possa servir à sua proteção. Nos últimos anos, a velocidade de mudança desse contexto fez com que entrasse na pauta dessa busca do conhecimento com muita frequência as palavras inovação e criatividade, que não é que não tenham estado presentes quando, sei lá, Thomas Edison fez lá o seu laboratório, todo mundo dizia, Edison é um grande cientista, mas ele realmente não era, como ele mesmo disse, eu não sou um cientista, eu sou um cara que desenvolve aplicações para a ciência que outros identificaram. Então, a inovação e a criatividade não estão apenas, às vezes, na linha da pesquisa, estão na linha, como você apontou mesmo, em atender o consumidor, antecipar as demandas do consumidor, orientar a produção para que ela faça isso. E eu vou pedir até a Júlia é a professora de inovação da PUC-Rio, para emendar aqui a sua pergunta para o Pedro, Júlia. Perfeito, Alqueres. Eu queria até fazer um comentário, dois. O primeiro é que eu fico até encabulada do Alqueres falar que sou professora de inovação na frente de um dos maiores professores de inovação. Aqui ele está com a carreira toda envolvida nisso, né, de inovação. Assim, hoje participa, Pedro lidera as discussões aí de grandes empresas no Brasil, no mundo, então assim, é um prazer estar conversando com vocês aqui. E a segunda observação, que é o que Alqueres falou, que Pedro é engenheiro químico, e é engraçado porque muita gente dessa área de inovação é engenheiro químico, eu acho que sempre gostou de catalisar processos, né? Sempre gostou de botar um ingrediente com o outro, uma pessoa com outra, uma instituição com outra, e desse conjunto de instituições diversas fazer uma coisa diferente, e aí tanto na química quanto no arranjo institucional, né? E eu acho que uma dúvida, assim, a gente trabalha muito aqui na Casa Firjan com ambientes de inovação, e com essa conexão entre a academia e a indústria. E aí, Pedro, a gente queria saber de você um pouco, assim, de todos esses lugares que você está, que você ocupa, por que as indústrias devem se aproximar da academia, e não só da academia com aquela responsabilidade da formação, mas também da pesquisa e da extensão? O que a empresa ganha com isso e o que, na sua opinião, a universidade ganha com essa aproximação entre entes tão diferentes? Fazer um pouco propaganda da minha profissão, né? Pelo menos da minha profissão original, né? E, de fato, os engenheiros químicos estão um pouco em todo lugar, e a interpretação que eu dou é que a engenharia química
talvez seja a mais experimental de todas as ciências. Não há equação, não há método de cálculo de dimensão de um equipamento, por exemplo, na indústria química, de um processo químico, que não tenha alguns componentes de natureza experimental. Então, tem índices, no meio de uma equação, tem índices que são apurados experimentalmente. Então, o engenheiro químico, ele é formado com a ideia de que as ideias têm que ser testadas em tamanho pequeno antes de serem aplicadas, né? Então, eu acabei usando essa mesma metodologia em áreas as mais distintas, né? Eu lhe dou um exemplo concreto, né? Eu participei da concepção do que hoje é a Embrapi, né? Que é uma organização social, portanto, uma instituição privada, administrada através de um contrato de gestão com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e que tem tido um papel extraordinário no fomento à inovação industrial no Brasil. Pois, quando ela foi concebida, o que nós fizemos? Nós dissemos, olha, o conceito está bom, definimos uma metodologia de trabalho. Eu digo, mas antes de aplicar isso em grande escala, vamos fazer um exemplo, um piloto. E pegamos 3 instituições de natureza diferente, uma instituição estadual, que foi o IPT de São Paulo, Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, uma no Rio de Janeiro, que é o INT, o Instituto Nacional de Tecnologia, que é uma instituição federal e sediada no Rio de Janeiro, e uma terceira instituição do Sistema S, que foi a unidade Senai-Cimatec, na Bahia. Então, 3 estados diferentes e 3 formas diferentes de organização. Uma instituição privada, uma instituição ligada ao Sistema S, uma estadual paulista e uma federal sediada no Rio de Janeiro. E aplicamos, durante 2 anos, toda a metodologia do sistema, do que tinha se concebido o sistema Embrapi, obviamente, usando experiências de outros países, em particular do sistema Fraunhofer da Alemanha. E depois destas 3 experiências piloto, é que nós melhoramos substancialmente, com base nos resultados dessas experiências piloto, nós melhoramos bastante todo o sistema de trabalho. E aí, hoje, existem 100 unidades Embrapi, por exemplo, né, que funcionam muito bem, mas o processo inicial foi testado em 3 unidades. Então, o engenheiro químico tem esta cabeça. Ele nunca corre grandes riscos de uma vez. Ele faz tudo pequeno, faz uma instalação no laboratório, depois passa por unidade piloto, depois passa por unidade semi-industrial, e aí ganha confiança e faz uma unidade de grande porte. Com isso, se economiza muito dinheiro e se melhora a qualidade do processo do produto fabricado. Então, o engenheiro químico tem esses cacoetes e os aplica generalizadamente, talvez aí o fato de que muitos dos meus colegas transitam aí na vida empresarial, né? Acho importante fixar esses pontos que o Pedro chamou a atenção, que eu não ouço falar há algum tempo, que é essa escalagem, vamos chamar, da inovação, a experiência no laboratório, a experiência piloto, a produção em pequena escala ou semi-industrial e depois o investimento industrial. Muitas vezes a gente sente que na pressa de realizar grandes feitos e tal, se queima alguma dessas etapas e, com isso, se desmoraliza o próprio processo de inovação. Então, essa é uma lição para o público que, em geral, nos ouve, muitos dos quais empresários, é que as coisas devem ser perseguidas com perseverança, com continuidade e com prudência, porque a inovação e a criatividade não é um processo
vamos chamar assim, irresponsável, muito pelo contrário. E todo o progresso da química inorgânica, da química orgânica, foi conseguido através de uma continuidade de esforços ao longo da história, especialmente, enfim, lá no Alvorecer, era uma coisa quase que tida como mágica, alquimia e tal. Depois teve o seu grande momento assim de uma espécie de uma disputa entre a alquimia e a química racional, até realmente adquirir os fóruns atuais, não só de uma ciência, como de uma ciência não só altamente complexa e da qual há muito ainda a ser desenvolvido, a ser descoberto e com isso, identificando melhor o mundo e as suas relações. Nós estamos vivendo uma era, o antropoceno, como se diz, em que as alterações nos modos de vida, de consumo e de produção do homem se fazem sentir nas alterações do ambiente que o cerca. E eu diria que, ao mesmo tempo, processos químicos estão na origem de alguns desses problemas, mas processos químicos estarão na solução desses problemas. E isso é algo que precisa ser não só entendido, incentivado. E aí eu pergunto a Natane, Pedro, que a Natane tem um viés mais jornalístico da coisa. Tem aquele viés mais alarmista em relação aos problemas que a gente vive. Não é, Natane? É isso mesmo. Inclusive, eu já trouxe aqui uma pesquisa um pouco, um pouco preocupante, mas a gente vai desenrolar ela aqui. A gente está falando em inovação, né? Mas a gente sabe que para inovar precisamos de colaboradores capacitados para pensar, testar hipóteses, enfim. E aí, dando uma pesquisada no tema, eu vi que tem uma pesquisa do Manpower Group que apontou que a falta de mão de obra qualificada no Brasil hoje ela está atingindo a marca de 81%. E a média, em comparação à média global, é 75%. Aí, Pedro, eu queria perguntar para você assim, como é que você interpreta essa pesquisa? Essa queda, você acha que ela tem relação com o avanço da tecnologia, o investimento na educação técnica e também, não só na educação acadêmica, mas na educação técnica também, pode ser um caminho para a gente reduzir um pouco aí essa falta? Veja o seguinte, eu acho que a primeira razão para esse problema, que de fato existe, quer dizer, falta de pessoal qualificado, é que não há hoje uma grande preocupação de casar oferta com demanda. Então, se você olha, por exemplo, os cursos superiores do Brasil, eles são majoritariamente, acho que o primeiro é direito, o segundo é administração, o terceiro é educação, sendo que a grande maioria dos formados em educação não vai para a área docente propriamente. Então, esses são os três grandes, as grandes áreas em que há oferta de cursos. E a demanda de profissionais se dá mais na área de tecnologia da informação, na área da saúde. Então, não existe hoje um casamento entre a demanda e a oferta. Portanto, um dos papéis que eu acho que é central para as empresas, que as empresas devem praticar como sua função institucional e para melhorar as perspectivas de disponibilidade de recursos humanos habilitados, é participar da formulação da oferta de cursos no Brasil e qualificar esses cursos melhor. Quer dizer, por exemplo, recentemente, no âmbito da Confederação Nacional da Indústria, através da mobilização empresarial pela inovação, nós trabalhamos aí 3 anos na reformulação dos currículos nacionais dos cursos de engenharia. Fizemos isso de maneira colaborativa com as principais instituições de ensino, com a ABENGE, que é a Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, com os conselhos regionais de engenharia e assim por diante. E, ao final desse processo, há cerca de 2 anos atrás, apresentamos ao governo federal, ao Conselho Nacional de Educação,
uma proposta de reformulação completa dos currículos dos cursos de engenharia no Brasil, que foram adotados e estão em paulatina implementação no Brasil. Então, esse é um exemplo de uma iniciativa empresarial na oferta de profissionais na área de engenharia no Brasil. Mutatis mutandis, na área técnica, nos cursos do Senai, das áreas em que as empresas atuam, empresas da área têxtil, por exemplo, têm tradicionalmente ajudado na definição da natureza dos cursos técnicos que atendem ao setor têxtil. Isso é bom para todo mundo. É bom porque os formados vão estar habilitados para arrumar emprego, quer dizer, você se forma a pessoa adequadamente e há um match entre oferta e demanda, as pessoas vão ter oportunidades efetivas de trabalho e de carreira. Tá? Então, acho que este é um exemplo de uma iniciativa empresarial. São 2 exemplos que eu dei, da engenharia e dos cursos do Senai, em que a atividade empresarial molda a oferta para atender uma demanda e, portanto, da empregabilidade para os jovens formados nesses cursos. Eu queria apenas voltar a um outro exemplo que me ocorreu quando eu estava indicando a Júlia. Quando eu dirigi uma empresa algum tempo atrás, a gente criou um sistema de incentivo à formação superior. Então, tínhamos muitos empregados nessa empresa que tinham um nível técnico e que desejavam concluir um curso superior, que é uma ambição, vamos dizer assim, legítima e muito comum entre os jovens brasileiros mais agressivos, mais preocupados com a carreira, com o desenvolvimento profissional. Né? Então, sempre com a cabeça do engenheiro químico, eu digo, vamos começar pequenininho, fazer uma experiência. Então, dissemos o seguinte, olha, vamos fazer um sistema, durante os próximos 6 meses, nós vamos pagar 50% do custo de todos os cursos de pessoas da empresa que se candidatem a fazer curso superior noturno, evidentemente, neste caso. Né? Fizemos isso, durante 6 meses, fizemos uma experiência e aprendemos o quê? Aprendemos que você tem, às vezes, um torneiro mecânico que quer se transformar em engenheiro mecânico. Mas também você tem um auxiliar de limpeza que quer estudar direito, ou um técnico de laboratório que quer estudar matemática. Então, a gente começou a ver que não podíamos dar tratamentos iguais para situações desiguais. Então, tomamos 2 providências. Primeiro, criamos uma espécie de um comitê que recebia essas solicitações dos funcionários. Esse comitê não era composto de pessoas do nível gerencial, era composto de profissionais da empresa do nível técnico, engenheiros, pessoas de nível de formação superior, mas não graduados dentro da estrutura hierárquica da empresa. Jovens, para a gente mostrar que essa decisão não tem que ser tomada por alguém extremamente experiente na empresa. E para induzir os próprios funcionários a participarem e incentivarem os seus pares, os seus colegas. Foi uma inovação muito mal recebida pelo corpo gerencial. Quer dizer, como é que é um funcionário meu que decide, não eu, que sou o gerente? Certo? Muito mal recebida pelo corpo gerencial. E, segundo eles, estabeleceram uma escala. Se havia uma grande compatibilidade entre a função do funcionário e o seu objetivo, então, se o fulano era um técnico de laboratório, técnico de laboratório químico, e queria estudar química, nós dávamos, sei lá, 75% de custeio do seu curso. Agora, se ele era um torneiro mecânico que queria estudar direito, ele recebia 25% de subsídio, de pagamento pela empresa. Então, eu acho que tudo é sempre... e definimos uma verba global. Tudo tem que caber dentro de um determinado valor de dinheiro, porque senão você não pode orçar, não pode... E aí você corre o risco de cortar depois, tirando frustrações e tal. Não, nós vamos investir nisso X milhões de reais por ano. Então, pronto, o sistema, creio que ele existe até hoje, né?
o sistema funciona muito bem. Então, este hábito da experimentação em pequena escala, para você sair com um processo melhor, vale para a educação. Tem um programa em São Paulo onde você adota uma escola. Esse programa hoje já tem 250 escolas adotadas, mas começou pequenininho. Você faz uma escola, experimenta, vai aprimorando o método. Quando você ganha confiança, você faz com 2, com 3, com 4. Quando você ganha confiança, você estende. Então, eu acho que esse tipo de approach é importante para incentivar a inovação e reduzir os riscos, porque inovação custa dinheiro, inovação é cara. E é um investimento como qualquer outro que tem que ser devidamente remunerado. E até, desculpa, rapidamente, fazer uma observação aqui, Alqueres, até para a empresa pequena e média, é um caminho possível, né? Porque, como o Pedro falou, investir em inovação pode ser caro, grandes empresas têm grandes programas, e a pequena, muitas vezes, não sabe como entrar. Então, você fazendo um trabalho, assim, por exemplo, com seus colaboradores, você entra nessa sociedade do conhecimento, né? Você entra nessa nova onda que identifica que o talento é uma coisa muito importante da empresa, e não só o trabalho que ele executa ali automaticamente. Eu acho que você levantou uma questão muito importante. Há um preconceito de que inovação é necessariamente algo grande, caro, exige grandes equipamentos, instalações. De fato, muitas vezes exige. Mas, em grande parte das empresas brasileiras, especialmente as pequenas e as médias empresas, inovações de custo baixo, de iniciativa dos próprios funcionários, aumentam consideravelmente a produtividade e, portanto, a rentabilidade das empresas, né? Pedro, e eu queria aproveitar esse teu gancho para falar que aqui na Casa Firjan a gente está desenvolvendo uma série chamada Inovação na Indústria Fluminense. E o que a gente está fazendo? Nós estamos circulando em empresas localizadas aqui no estado para entender como essas empresas estão inovando e que tipos de inovação estão sendo implementadas. E um ponto em comum na maioria das empresas que a gente está visitando é justamente esse. A inovação, nessas empresas, ela não é necessariamente disruptiva ou muito tecnológica, né? Aquele bicho de 7 cabeças. Na maioria dos casos, a gente está vendo que a inovação ou ela é uma revisão de processo, ou seja, uma mudança de baixo custo, ou então, um caso muito interessante que a gente viu foi no interior ali de Campos dos Goytacazes, que é uma cerâmica que, em parceria com o Instituto Federal Fluminense, implementou um sistema de reaproveitamento de calor. E hoje esse proprietário economiza muitos recursos em função desse sistema, que não foi tão complexo de instalar. E a melhor parte, que também não foi tão caro, porque foi uma inovação implementada com recursos, em parceria com o Instituto Federal Fluminense, né? E com recursos da Embrapi. Então, para a gente ver assim como é possível inovar de diferentes formas sem gastar tanto. Toda razão. Às vezes é uma mudança de layout, às vezes é você reprogramar o seu estoque de matérias-primas, o seu estoque de produto, é você mudar, tem exemplos clássicos na literatura, de você mudar a iluminação, né? As pessoas enxergam melhor grande. Inovação é um conceito universal, ou seja, o que para uma grande empresa é um procedimento padrão, às vezes para uma pequena empresa é uma grande inovação, porque ela não usa, não pratica esse procedimento. Então, há um preconceito de que inovação é necessariamente grande e caro, e isso não é verdade, não é necessariamente verdade. Gente, a nossa conversa aqui está sendo muito produtiva, mas para esse episódio não ficar muito longo, e também para a gente não precisar cortar nenhuma fala valiosa aí na edição, nós decidimos dividir esse episódio em 2 partes. Então hoje a gente fica por aqui, e na próxima semana, na próxima quinta, voltaremos com a continuação dessa conversa que trata então sobre o papel das empresas na melhoria da educação no Brasil. Muito obrigada e não deixe de curtir e favoritar o Pensa Rio no seu agregador de podcast. Até lá!